3 meses atrás, um piloto comercial quebrou 17 anos de silêncio e revelou algo que nunca deveria ter acontecido. O que ele viu naquela noite não está em nenhum relatório oficial, mas está gravado na memória de todos que estavam a bordo. E mudou para sempre o que ele acreditava sobre controle. Se você sente que há algo além do que nos contam, inscreva-se agora, porque essa história vai além do que qualquer manual de voo poderia prever. Essa não é uma história sobre naves ou luzes no céu. É sobre o que acontece quando um homem treinado para confiar apenas em instrumentos descobre que existe algo que nenhum radar consegue capturar. O que você vai ouvir agora não é ficção, não é teoria. É o relato de alguém que passou a vida inteira no controle, até perder completamente esse controle e perceber que talvez nunca tenha tido. Outubro de 2024, voo noturno entre São Paulo e Manaus. O comandante tinha 43 anos, 17 deles dentro de cockpits, mais de 12 mil horas de voo registradas. Casado, 2 filhos, rotina previsível, briefing, decolagem, cruzeiro, pouso, briefing, decolagem, cruzeiro, pouso. Ele não acreditava em coincidências, não acreditava em sorte, acreditava em procedimentos, checklists, protocolos. Tudo o que voava tinha explicação, tudo o que aparecia no radar tinha origem. Naquela noite, ele estava no comando de um Airbus A320, 162 passageiros, a bordo, copiloto ao lado, céu limpo, condições perfeitas, um voo como qualquer outro, até não ser mais. Eles estavam a 37 mil pés, cruzeiro estável, piloto automático ligado, o copiloto revisava a rota no computador de bordo, tudo normal, até que o rádio começou a chiar. Não era interferência comum, era um tipo de estática que ele nunca tinha ouvido antes, grave, contínua, como se algo estivesse forçando passagem pelo canal. O copiloto olhou para ele, ajustou a frequência, nada mudou. Então as luzes da cabine piscaram apenas uma vez, rápido demais para ser falha elétrica. Ele sentiu algo mudar no ar, não conseguia explicar, era como se a pressão dentro do cockpit tivesse aumentado, sem que nenhum instrumento registrasse isso. O copiloto percebeu também, ficou em silêncio, olhando para os mostradores. Tudo indicava normalidade, mas algo estava errado. Ele olhou pela janela lateral. Céu escuro, estrelas nítidas, nenhuma nuvem, nenhuma turbulência. E então viu, não era grande, não era brilhante, não era nada do que ele esperaria ver. Era uma luz pequena, alaranjada, movendo-se paralela ao avião, mesma altitude, mesma velocidade. Ele piscou. A luz continuava lá. Olhou para o radar de tráfego, nada. Olhou para o TCAS, sistema de alerta de colisão, nada. Olhou de novo pela janela. A luz ainda estava lá, e agora estava mais perto. O copiloto viu também. Inclinou-se para a frente. Franziu a testa. Comandante, o senhor está vendo isso? Ele não respondeu. Apenas observou. A luz não piscava, não tremeluzia, não se comportava como nenhuma aeronave que ele conhecia. E então, sem aviso, sem mudança de trajetória, ela simplesmente acelerou em menos de 2 segundos, cruzou todo o campo de visão e desapareceu à frente do avião. Sem som, sem rastro, sem explicação. O copiloto soltou o ar que estava segurando. Que diabos foi isso? Ele não sabia, mas sabia que algo acabava de quebrar todas as regras que ele conhecia sobre física, aviação e realidade. Naquele momento, ele ainda não sabia, mas já estava sendo observado. A luz voltou. Não da frente, de cima. Ele viu primeiro no reflexo do vidro uma luminosidade difusa, alaranjada, descendo lentamente sobre a aeronave. O copiloto levantou a cabeça. Tentou olhar através do teto do cockpit. Impossível. Mas a luz estava lá, refletindo em todas as superfícies. O rádio chiou de novo, mais forte,
Depois, silêncio total, nem estática. Silêncio absoluto. Ele tentou chamar o controle, nada. Tentou a frequência de emergência, nada. E então sentiu. Não era som, não era vibração. Era uma presença, algo massivo, invisível, pressionando o espaço ao redor do avião, como se o ar tivesse se tornado denso. O copiloto apertou os controles, olhou para ele, os olhos arregalados. Comandante, o piloto automático. Ele olhou para o painel, o piloto automático ainda estava ligado, mas o manche estava se movendo sozinho, não bruscamente, suavemente, corrigindo a rota, ajustando a altitude. Como se algo estivesse guiando o avião, ele desligou o piloto automático, assumiu o controle manual. O manche continuou resistindo, não com força, apenas guiando. Seu coração acelerou. 17 anos de voo, milhares de horas, dezenas de emergências simuladas. Ele sabia como um avião se comportava em qualquer situação. Isso não era nenhuma delas. Ele forçou o manche para a esquerda. A aeronave respondeu. Mas havia uma resistência sutil, como se algo estivesse sugerindo uma direção diferente. A luz acima deles intensificou. O copiloto apontou para a janela lateral. Lá estava não mais uma luz distante. Era uma estrutura sólida, metálica, silenciosa. Estava a menos de 50 metros do avião, voando paralelo, sem asas, sem motores visíveis, sem nenhuma característica que ele reconhecesse. A superfície era lisa, escura, refletindo a luz das estrelas de forma estranha, como se absorvesse parte da luminosidade. E então ele percebeu, não havia som, nenhum som, a turbulência que uma estrutura daquele tamanho deveria gerar. Não existia. Era como se o objeto não estivesse realmente ali, ou como se estivesse em outra camada da realidade. O copiloto sussurrou. O que a gente faz? Ele não sabia. Pela primeira vez em 17 anos, ele não tinha protocolo. A estrutura permaneceu ao lado deles por mais 23 segundos. Ele contou cada um e então, sem aviso, começou a subir. Devagar. Verticalmente. Sem inclinação. Sem esforço aparente. Subiu até desaparecer na escuridão acima deles. A luz sumiu. O rádio voltou. O controle chamando voo 7043. Confirme sua posição. Ele olhou para o copiloto. Os dois sabiam. Ninguém ia acreditar. O que ele viu a seguir não foi feito para olhos humanos. Ele pousou o avião às 23h47. Manaus. Pista molhada. Procedimento padrão. Os passageiros desembarcaram, nenhum deles sabia. A comissária de bordo se aproximou dele na saída. Olhou nos olhos dele por um segundo a mais do que o normal. Comandante, teve algum problema técnico durante o voo. Ele hesitou. Por quê? Algumas pessoas disseram que viram luzes estranhas. Pela janela, perguntaram se era outro avião. Ele sentiu o peso da pergunta. Reflexos no vidro. Acontece à noite. Ela sentiu, mas não pareceu convencida. O copiloto não disse nada. Apenas pegou a mala e saiu. Eles não falaram sobre o que viram nem naquela noite, nem nos dias seguintes. Mas algo tinha mudado. Nos próximos 3 voos, ele sentiu uma atenção, uma presença sutil que não conseguia localizar. Não via nada, mas sabia que estava sendo observado. No 4º voo após um incidente, aconteceu de novo. Rota noturna. São Paulo para Belém. Céu limpo, altitude de cruzeiro. O rádio chiou. Apenas 2 segundos. Depois parou. Ele olhou pela janela. Lá estava. A mesma luz alaranjada, distante, acompanhando. O copiloto dessa vez era outro. Não tinha estado no voo anterior. Comandante, tá vendo aquilo? Ele não respondeu imediatamente. Tô. Eu chamo o controle? Não. O copiloto olhou para ele, confuso. Por quê? Porque eles vão dizer que não há nada no radar. E vão abrir uma investigação. E nós dois vamos passar por avaliação psicológica. O copiloto
ficou em silêncio, a luz permaneceu ali. 10 minutos em 15 em 20. Então, desapareceu. Ele começou a anotar datas, horários, rotas, condições climáticas, altitude. Sempre que a luz aparecia, ele registrava, guardava tudo em um caderno pequeno, trancado em sua mala. Não contou para a esposa, não contou para os filhos, mas a tensão começou a aparecer em casa. Ele acordava no meio da noite, suando, olhando pela janela do quarto. A esposa perguntou: "Você tá bem? Tá diferente. Só cansado. Talvez você precise de férias." Ele não queria férias. Queria respostas. E foi nesse ponto que ele começou a perceber que aquilo não era apenas um encontro. No sexto voo, após o primeiro incidente, a situação mudou. A luz não ficou à distância. Ela se aproximou, estava a menos de 30 metros do avião. Ele podia ver detalhes agora. A superfície metálica, as bordas perfeitamente definidas. A ausência total de som. E então, algo aconteceu que ele não esperava. Uma imagem apareceu na tela do computador de bordo. Não era uma falha. Não era um erro de sistema. Era uma sequência de números, coordenadas. Ele reconheceu o formato, latitude, longitude. O copiloto também viu. "Comandante, o que é isso?" "Não sei." Mas ele sabia que precisava descobrir. A luz se afastou. As coordenadas permaneceram na tela por mais 15 segundos. Depois desapareceram. Ele memorizou os números. Quando chegou em casa, pesquisou. Inseriu as coordenadas em um mapa. Era uma área remota, floresta amazônica, cerca de 200 quilômetros ao norte de Manaus. Sem estradas, sem vilas, sem registros de ocupação humana. Ele ficou olhando para o ponto no mapa até tarde da noite. Algo o estava chamando para lá. Nos dias seguintes, a presença se intensificou. Ele começou a sentir, mesmo quando não estava voando, em casa, no carro, no supermercado, uma sensação de ser observado, de estar sendo avaliado. A esposa notou: "Você precisa ver um médico." "Não é isso." "Então o que é?" Ele quase contou, mas sabia que ela não entenderia. Ninguém entenderia. Então, 3 semanas após o primeiro contato, ele tomou uma decisão. Ele ia até as coordenadas. Sozinho, pediu uma folga de 5 dias. Disse que ia pescar. A esposa não questionou. Ele alugou um carro em Manaus. Comprou os suprimentos, mapa físico, bússola, GPS portátil e partiu. A estrada era boa nos primeiros 100 quilômetros. Depois virou terra. Depois virou trilha. Ele continuou. Quando o carro não conseguiu mais avançar, ele seguiu a pé. Levou um dia inteiro para chegar perto das coordenadas. Acampou na floresta, sozinho, sem sinal de celular, sem contato. A noite caiu e ele esperou. Não precisou esperar muito. Às 21h34, a luz apareceu. Não no céu, no chão, a menos de 50 metros dele. O coração dele disparou, mas ele não correu. Algo dentro dele dizia que aquilo era exatamente o que deveria acontecer. Ele caminhou em direção à luz, devagar, as mãos tremendo, a respiração irregular. E quando chegou perto, a luz se apagou, mas algo permaneceu. Uma estrutura não era grande, não era espetacular. Era funcional, quase orgânica, como se tivesse crescido ali. Ele estendeu a mão, tocou. A superfície era fria, lisa, vibrava sutilmente sob seus dedos. Então ouviu, não com os ouvidos, dentro da cabeça, uma voz ou algo próximo disso, sem palavras. Mas ele entendia. Você foi escolhido para entender. Ele recuou. A estrutura permaneceu imóvel. Entender o quê? Silêncio. Depois que vocês não estão no controle. Nunca estiveram. Ele ficou parado. A mão ainda tocando a superfície fria. A voz continuou.
Não era uma voz, era mais como uma transferência direta de significado. Como se alguém estivesse colocando pensamentos prontos dentro da sua mente. Você passou a vida controlando máquinas, confiando em instrumentos, acreditando que tudo pode ser medido. Ele não respondeu. Não sabia se precisava. Mas há coisas que seus instrumentos nunca vão capturar. Dimensões que seus olhos nunca vão enxergar. Frequências que sua mente não foi treinada para perceber. Ele sentiu um peso no peito. Não era medo. Era algo maior. Como se tudo o que ele tinha construído durante 17 anos estivesse desmoronando. Afastou a mão da estrutura. Deu 2 passos para trás, né? Respirou fundo. O que você é? Silêncio. Depois, eu não sou. Nós somos. E sempre fomos. Ele franziu a testa. Você veio de outro planeta. Algo que parecia uma risada ecoou dentro da sua mente. Mas não era zombaria. Era compreensão. Seus conceitos são limitados. Planeta, espaço, distância. Vocês pensam em termos de geografia, mas o universo não funciona apenas em 3 dimensões. Ele tentou processar, então está dizendo que está aqui, sempre esteve. Correto. Não viemos, apenas nos tornamos perceptíveis. Para alguns, por quê? Porque a frequência de vocês está mudando, alguns de vocês estão começando a perceber que há mais. E quando isso acontece, nós respondemos. Ele sentiu as pernas fracas. Sentou-se no chão. A floresta ao redor parecia irreal agora. Você acredita em Deus? A pergunta veio de dentro dele mesmo. Ele não planejou falar, mas saiu. Silêncio longo. Depois, Deus é um nome que vocês dão para aquilo que não compreendem. Mas o que vocês chamam de divino, nós chamamos de estrutura. Ele balançou a cabeça. Estrutura? Tudo está conectado. Cada ação gera ressonância. Cada escolha altera frequências. Vocês vivem achando que são indivíduos isolados, mas são nós em uma rede maior. E essa rede está sendo observada, sempre esteve. Ele engoliu seco. Observada por quem? Por aquilo que sempre esteve aqui. Antes de vocês, antes do que vocês chamam de civilização, antes que vocês chamam de história, você está falando de alienígenas. Estou falando de consciência. Nós não somos alienígenas, somos parte do mesmo sistema que você. Apenas operamos em camadas diferentes. Vocês estão presos à matéria. Nós transitamos entre estados. Ele passou a mão pelo rosto, tentou organizar os pensamentos. Por que eu? Por que fui escolhido? Você não foi escolhido, você se tornou perceptível. Eu não fiz nada diferente, fez. Você questionou. A maioria dos seus já não questiona mais. Apenas repete. Apenas obedece. Apenas consome. Vocês constroem sistemas e depois se tornam prisioneiros deles. A voz pausou. Ele sentiu algo mudar no ar. Uma pressão sutil. Como se o espaço ao redor tivesse se tornado mais denso. Você foi treinado para confiar apenas no que pode medir, mas agora está diante de algo que não pode ser medido. E isso quebra você. Toda a sua estrutura mental está baseada em controle. Procedimentos, protocolos, checklists. Ele sentiu os olhos arderem. Não era choro, era raiva, frustração, confusão. E o que há de errado com isso? É assim que mantemos as pessoas seguras. É assim que o mundo funciona. Não há nada de errado, mas é incompleto. Vocês criaram segurança através do controle. Mas o controle é uma ilusão. Vocês nunca controlaram nada, apenas reagiram dentro de padrões previsíveis. Ele fechou os punhos. Então tudo o que eu fiz não significa nada, significa, mas não o que você pensa. Você salvou vidas, transportou pessoas, cumpriu seu papel, mas sempre achando que estava no comando. E agora, percebe que havia algo maior guiando sempre. Ele ficou
Em silêncio, o som da floresta ao redor parecia distante. Agora, você tem medo. Não era uma pergunta. Tenho do quê? De estar enlouquecendo? Você não está, mas entendo por que pensa isso. Toda a sua realidade foi baseada em certezas, e agora todas elas estão sendo questionadas. É natural resistir. Ele respirou fundo. O que vocês querem de mim? Nada. Não queremos. Apenas mostramos. A escolha é sua. Escolha de quê? De continuar acreditando que está no controle? Ou aceitar que nunca esteve? E que isso não é uma fraqueza, é uma libertação. Ele levantou, olhou para a estrutura, ela continuava ali, imóvel, silenciosa. E se eu aceitar, o que muda? Tudo. E nada. Você vai continuar voando, vai continuar vivendo. Mas vai perceber padrões que antes ignorava, vai sentir conexões que antes negava. Vai entender que cada escolha ressoa além do que você consegue ver. Isso parece religioso. Religião é o que vocês criaram para explicar o inexplicável. Mas o inexplicável sempre foi explicável, apenas não para a linguagem de vocês, não para os instrumentos de vocês. Ele deu mais alguns passos ao redor da estrutura, tentou ver de outros ângulos. Parecia mudar dependendo de onde olhava. Vocês já fizeram isso com outras pessoas? Sim. Ao longo do que vocês chamam de história, sempre houve aqueles que percebem. Profetas, visionários, loucos, vocês dão nomes diferentes. Mas todos viram a mesma coisa. Apenas descreveram de formas diferentes. Então Jesus é Buda, Maomé, todos eles viram cada um à sua maneira, cada um dentro de sua cultura, cada um com sua linguagem, mas a estrutura era a mesma. Ele sentiu um arrepio. E agora eu estou vendo, sim, por que agora? Por que não antes? Porque agora você está pronto. Antes você teria negado, teria racionalizado, teria encontrado explicações, mas algo mudou em você. Uma fissura, uma dúvida. E através dessa fissura, nós entramos. Ele se lembrou. 6 meses atrás, o acidente. Não foi com ele. Foi com um colega, outro piloto. Mesmo tipo de avião. Mesma rota. Falha técnica. 37 mortos. Ele tinha ido ao velório. Tinha visto a família. Tinha visto a destruição. E pela primeira vez em 17 anos, ele questionou. Questionou se realmente tinha controle. Questionou se os procedimentos eram suficientes. Questionou se havia algo além do que ele podia ver. Você viu? A voz ecoou de novo. Viu que a morte não respeita protocolo. Que a tragédia não pede permissão. Que vocês são frágeis. E que por mais que tentem, não podem controlar tudo. Ele assentiu. Devagar. Foi isso que abriu a porta. Sim, dor abre portas. Dúvida abre portas. Medo abre portas. Porque todas essas coisas quebram a ilusão. E quando a ilusão quebra, a realidade aparece. Ele sentiu as lágrimas agora. Não conseguiu segurar. Não era tristeza, era alívio. Alívio de finalmente entender algo que ele sentia há meses, mas não conseguia nomear. E se eu contar, e se eu falar sobre isso? Você pode falar, mas quem vai acreditar? Um piloto que viu luzes, um homem que ouviu vozes na floresta, eles vão dizer que você está cansado, estressado, delirando. A voz pausou. E talvez você comece a acreditar nisso também. Porque é mais fácil acreditar que você enlouqueceu do que aceitar que tudo o que você sabia estava incompleto. Ele limpou o rosto. Então eu fico sozinho com isso. Não, você nunca está sozinho, mas vai se sentir assim por um tempo, até encontrar outros que também viram, e eles existem, sempre existiram. Ele olhou para o céu, ainda escuro, estrelas brilhando. Vocês vão voltar? Nós nunca fomos embora, apenas nos tornamos imperceptíveis. Mas agora, você sabe que estamos aqui, e isso muda tudo. A estrutura começou a emitir uma luz suave, alaranjada, pulsante.
Ele sentiu calor no peito. Não era físico. Era algo interno, como se algo estivesse sendo ativado dentro dele. O que está acontecendo? Você está sendo ajustado. Sua frequência está mudando. Vai perceber coisas que antes não percebia. Vai sentir coisas que antes ignorava. Vai saber coisas que antes negava. Ele fechou os olhos. A sensação era intensa, mas não desconfortável. Quando abriu os olhos, a luz tinha sumido. A estrutura continuava ali, mas agora parecia apenas uma forma estranha na floresta. Quase natural. Ele tocou de novo, apenas para ter certeza de que era real. Era, mas a voz não voltou. Ficou ali por mais 2 horas, esperando, tentando fazer sentido. Nada mais aconteceu. Quando o sol começou a nascer, ele notou algo. Os sons da floresta eram diferentes, mais nítidos, mais presentes, como se ele estivesse ouvindo camadas que antes não ouvia. Ele olhou para as árvores, para as folhas, para a luz, atravessando os galhos. E pela primeira vez na vida, ele viu padrões, não padrões visuais, padrões de conexão. Como se tudo estivesse conversando. Árvores, insetos, vento, luz, tudo parte de algo maior. Ele começou a caminhar de volta. A caminhada foi silenciosa, mas sua mente gritava. Ele não sabia se o que ouviu era real. Não sabia se estava são. Não sabia se deveria contar. Mas sabia uma coisa. Ele nunca mais ia olhar para o céu da mesma forma. E nunca mais ia acreditar que estava no controle. Ele voltou para Manaus 3 dias depois. Não contou para ninguém onde esteve. Disse que tinha ficado acampado, pescando, sem sinal. A esposa olhou para ele de forma diferente. Você está diferente. Ele apenas assentiu. Voltou a voar na semana seguinte. Mesmo avião, mesma rota, mesmos procedimentos. Mas tudo tinha mudado. Ele via os instrumentos, mas sabia que eles não mostravam tudo. Ele seguia os protocolos, mas sabia que eles não controlavam nada. No 3º voo após a floresta, o copiloto perguntou: Comandante, o senhor está bem? Parece. Distante. Ele olhou para o copiloto, jovem, 26 anos, cheio de certezas. Tô bem, mas não estava. Ele carregava um peso agora, um segredo que não podia compartilhar. E quanto mais voava, mais sentia a presença, a observação, a conexão. Até que 2 meses depois do primeiro contato, ele tomou uma decisão. Ele ia falar não para a empresa, não para a imprensa, mas para alguém. Ele procurou outros pilotos, discretamente, em conversas informais. Você já viu algo estranho durante um voo? A maioria ria. Alguns desconversavam, mas 3 deles olharam para ele de forma diferente. E ele soube, eles também tinham visto. Hoje, ele ainda voa, mesma companhia, mesmas rotas, mesmo cockpit, mas não é o mesmo homem. Ele olha para o céu de forma diferente agora, não como um espaço vazio a ser atravessado, mas como algo vivo, consciente. A esposa percebeu a mudança. Os filhos também. Ele fala menos, escuta mais, observa, parou de tentar controlar tudo. Parou de acreditar que os instrumentos mostram a realidade completa. E nas noites em que voa sozinho, quando o cockpit está silencioso e as estrelas brilham lá fora, ele sente, a presença ainda está lá, não interferindo, apenas observando. E ele não tem mais medo, porque entendeu. Nunca esteve sozinho. Nenhum de nós tá. Talvez o maior mistério não esteja nas luzes que cruzam o céu, nem nas estruturas que aparecem e desaparecem, nem nas vozes que alguns ouvem e outros negam. Talvez o maior mistério esteja naquilo que resistimos em aceitar, que o controle que buscamos nunca existiu, que a realidade que vemos é apenas uma camada e que há algo maior nos observando, nos guiando, nos conectando, algo que sempre esteve aqui, esperando que estivéssemos prontos para ver. Se essa história despertou algo em você, algo que você não consegue explicar, mas reconhece, deixe seu comentário. Conte sua experiência.
porque talvez você não esteja sozinho. Se quiser continuar explorando relatos como esse, inscreva-se no canal. Na descrição, deixei materiais e referências para quem deseja se aprofundar. Obrigado por ter chegado até aqui. E lembre-se, o céu está observando. Sempre esteve